Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Bom, iniciando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu venho com um assunto pelo qual não estou acostumada a abordar aqui, tá, com vocês. Porém, eu acho necessário, né? A gente está conversando também, batendo um papo como amigas. Então, eu vou até tive essa ideia de abrir um espaço para estar aqui conversando com vocês, até para manter um vínculo, né, ter uma relação melhor e vocês me conhecerem um pouquinho mais. E aí eu vou separar durante a semana, um dia da semana, para estar fazendo vídeos assim. Peço a vocês que me ajudem, tá, gente? Eu não sou psicóloga, eu vou falar aqui um pouco do que eu já vivi um pouco na minha vida, tá, na minha realidade. E espero que, se vocês acharem esse vídeo interessante, não esqueçam de deixar aquele like, camarada, tá bom, gente? Para ajudar aqui no engajamento do canal. E eu tenho certeza que todos nós temos uma história para contar, todos nós temos uma experiência, e comigo não é diferente. As enrolações, simbora pro vídeo. Bom, meus amores, primeiro eu vou falar o que eu entendo do que seja um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável, ele é um relacionamento onde há bastante troca, certo? Eu acredito que um relacionamento saudável, a gente abre mão de algo que a gente quer, que a gente gosta, nada que seja fora do contexto. Um relacionamento, ele consiste em eu querer dar o meu melhor, oferecer o meu melhor à pessoa que está comigo, e aquela pessoa também vai estar fazendo a mesma coisa, oferecendo o melhor dela, para que aquilo ali dê certo. Não adianta um se sacrificar, um carregar água no cesto, né, como tem aí o ditado, e o outro ficar sempre na zona de conforto, né, sempre de uma forma que não está tirando muito, não está fazendo muitas coisas, não se importa. Isso não é um relacionamento saudável. Agora, partindo para o contexto, no meu ponto de vista, um relacionamento abusivo, muitas vezes a gente não consegue entender o que é um relacionamento abusivo. Mas, quando você está dentro daquela situação, dá para você entender, mais ou menos, os abusos que você está sofrendo naquele momento. Só que, você ser uma pessoa codependente, né, aquela pessoa que tem algum tipo de dependência, seja financeira, afetiva, você fica preso àquela situação. Que é tão óbvio, mas tão óbvio que você que está vivendo aquela situação, você começa a desacreditar que aquilo ali possa ser um abuso, porque vem de pessoas que você menos espera. Quando vem à tona aquele esclarecimento de que você está sofrendo um abuso, você muitas vezes, né, por estar sozinho, acaba que não tem forças para sair daquilo ali. E eu vou falar para vocês que um relacionamento abusivo, muitas vezes, ele não vem caracterizado só entre parceiros, né? Aliás, a maior parte é dessa forma, é o homem ou a mulher, né, que são pessoas tóxicas e abusivas. O abusador, ele tem uma característica, né, que independente do credo, da raça, de quem seja, o abusador pode ser muito bem um pai, uma mãe, um irmão, um tio, né, um amigo, certo? Não vem somente o abuso do homem ou somente da mulher. Casal, o abusador, ele começa a te sufocar, mas isso não vai acontecendo de uma forma no piscar de olhos, né? Primeiro porque para você estar ali, ele precisa te seduzir, sabe? Existe aquela sensação do love bomb, você tem que estar enfeitiçado, então ele vai ser o garçom. Ele vai te oferecer tudo o que você precisar, até o momento que ele se sentir seguro de que você é uma presa fácil e você já está 100% envolvido, para que ele comece a agir como abusador. Que eles tiram totalmente o nosso direito, né? A nossa autonomia, eles tiram da gente. Então eles, primeiro, ganham a sua confiança. Geralmente vem daquela forma, né, que te presenteia, aquela sensação de tudo de forma tão intensa, fora do normal, que você fica sem entender. E quando se trata de uma mulher que, por exemplo, ela trabalha, ele vai chegando com um jeitinho, mas não tem necessidade, eu te ajudo, você é uma mulher, precisa dedicar mais tempo, né? Aí, de repente, a mulher já se junta lá com ele. Eu me sinto desconfortável por você estar trabalhando fora, entendeu? A família, tem muitos que usam até a Bíblia como um pretexto para conseguir aquilo que quer. E aí, com o passar do tempo, a pessoa vai se envolvendo de um jeito que, quando percebe, já está ali numa situação que está fazendo tudo o que aquela pessoa quer, da forma que ela quer, né? Já outras situações, chega a mulher totalmente vulnerável, né? Ele começa a oferecer tudo o que ela precisa realmente, não só oferecer, mas dar como um bônus, né? Uma gratificação de alguma coisa que ela faça, por ela estar tão envolvida naquela situação,
Então ela tá fazendo aquilo ali de coração, aquela troca tá existindo da parte dela, porém, o que tá vindo para ela, o retorno, já tá sendo tudo calculado. Você vem, faz isso, eu vou fazer isso, mas com a intenção de te ganhar para depois eu cobrar. Então, como a mulher não está acostumada a estar vivendo aquela, né, situação, nossa, o príncipe encantado apareceu na minha vida e isso nunca aconteceu comigo. Ele faz coisas, ele acontece. Quando cai em si, já está naquela situação altamente envolvida, muito dependente, porque justamente aquela doação da parte dele foi para que você ficasse aos pés dele. Então você fica totalmente vulnerável, né, e dependente, paga suas contas, ele começa a fazer isso por você. Não, peraí, para você se descansar, vai cuidar de você, vai fazer, vai acontecer, e aí você acaba abrindo mão do que você era acostumado a fazer habitualmente, né, e quando se vê, você já parou de estudar, você parou de trabalhar, você tá ficando, virou a verdadeira Amélia, tá ali, mas eu não criticando, certo, gente, porque tem muita gente que cuida da casa. Eu, por exemplo, eu cuido de meu lar, eu cuido de meus filhos com muito amor. Eu amo fazer o que eu faço na minha casa, tá? Mas tem muitas mulheres que estão ali porque foi a única opção que restou. Você vai cuidar de casa ou você vai ficar presa do mesmo jeito, mas não presa porque eu estou dizendo que você está presa, certo? Mas por conta do cotidiano, então aquilo ali vai levar você, aquele ponto ali final, vai ser aquele dali, querendo ou não. E a pessoa se vê na obrigação de estar cumprindo aquele papel. Partindo de um ponto que não vem de pessoas, de marido e mulher, existem sim pessoas, aquelas pessoas que são tão tóxicas, mas que demonstram uma bondade absurda. Elas falam assim, ah não, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu faria isso. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu me tornei mãe, quando eu me casei, eu não podia sair de casa, porque mulher casada não pode sair se não for acompanhada do marido, não pode pegar um ônibus para visitar, porque eu não era rica, né, gente? Eu não sou rica. Não pode pegar um ônibus para visitar os meus pais, não podia ir numa reunião no trabalho, num aniversário de um chefe, porque não pegava bem, mesmo sendo ali um ambiente de trabalho, eu não estava fazendo nada de errado, eu me comportava como uma mulher casada, mas eu não podia fazer nada dessas coisas porque não era bem, não pegava bem pro relacionamento. Então eu acabei me isentando de muitas coisas, abrindo mão de muitas coisas e me prejudicando mesmo como pessoa por conta disso. Aí vem aquela frasezinha, né, que é clichê de pessoas que agem dessa forma. Eu só estou dando um conselho, eu só estou falando assim pro bem, entendeu? Faz se você quiser, mas eu faria dessa forma. E muitas vezes, gente, eu vou dizer a vocês, da mesma forma que um abusador, ele vem, quer se sentir superior, e muitas vezes realmente é superior a você. Porque normalmente as vítimas de pessoas abusadoras são pessoas que têm autoestima muito baixa. Porque um pouco que aquela pessoa ali faz para a vítima, o pouco que ele vai fazer para a vítima vai ser o muito. Então, muitas vezes acontece de ter algo acima, né? Ou se achar melhor. Porque são pessoas, são aqueles abusadores gloriosos, que gostam de ter destaque, que tem um sol, que chega no lugar conversando, que tem aquela pose, sabe? Então, são pessoas dessa forma. Então, chega pra você e fala desse jeito, mas dentro dela tem um vazio muito grande, porque são pessoas que são frustradas, não conseguem fazer nada sozinho, não tem autonomia, não tem liberdade. O amor só está resumido para o que ela acha interessante, no caso, os filhos são pessoas maravilhosas, os outros não prestam, a família delas são pessoas boas. São aquelas pessoas que chegam pra você e faz você acreditar que você não presta. E você só tá querendo viver a sua vida, fazer o que você tem que fazer, cumprir a sua missão. Muitas vezes essas pessoas conseguem tirar isso de você. Mesmo assim, por fora, aquela capa, dentro de si está um vazio enorme. E aquela pessoa precisa projetar todo aquele mal dentro da outra pessoa. Também tem aquela grande questão, que é as amizades. Você não pode ter amigos, família. Quem disse? Não tem direito de ter ninguém, certo? Todos os amigos que você tem automaticamente vão se afastando, porque na verdade é você que está se afastando. Naquele momento que você ficou no love bomb, né? Aquele momento do envolvimento, você acabou dando mais atenção àquela pessoa, né? A maior parte do seu tempo você passa com aquela pessoa, porque você começa a viver um momento que você nunca viveu em sua vida e você tem sede daquela coisa, sabe? Aquela dependência começa a aflorar dentro de você. Então, tudo que você
fizer ou pensar, você vai estar pensando 24 horas naquela pessoa que você tem que estar junto, ou que você está junto, e você acaba descartando suas amizades assim, sem nem perceber. E quando finalmente fica alguém, aquela pessoa começa a trabalhar sua mente para dizer, não pega bem, eu não acho que seja uma boa amiga, uma boa amizade para você. E aí você começa a descartar as pessoas, começa a se afastando, mas quando na verdade, isso não se trata somente da amizade, isso se trata da família. Essa irmã sua, esse irmão seu, e fulano, e seus pais, como se fossem as melhores pessoas do mundo, né? Porque para toda solução eles têm um problema para te apresentar. Então, o que vai acontecer? Você vai se afastar, sua família vai se afastar de você, e muitas vezes você, até aquela rede de apoio que você tinha, né, acaba que você perde também. Eu acredito que para um abusador é interessante que você fique sozinho, justamente para ele ficar ali o tempo todo jogando lixo em cima. É interessante para ele que você tenha uma rede de apoio, alguém que te abrace, alguém que te mostre o caminho, que diga, não é por aí, não é desse jeito, tem alguma coisa errada, vamos tentar ver o que está acontecendo. Então nunca vai ser interessante que você tenha isso, porque ele precisa de você para alimentar o ego, para fazer com que você se sinta cada vez pior. A intenção dele é que você fique o tempo todo se sentindo mal, se sentindo pior, a pior das pessoas. E quando eles começam a tirar as pessoas de você, te diminuir, fazer com que você perca os seus valores, né? Que você perca a sua autonomia, que você perca a credibilidade que você tem, até de você acreditar em você, você começa a desacreditar, na verdade, de você mesmo. Então, lá vem a palavra, né? O ponto-chave, que eles trabalham muito na mente das pessoas. Uma dessas frases que eu acho assim, sabe? E eu vou dizer, eu já fui vítima disso, gente. Não foi uma, nem duas vezes. Isso já aconteceu comigo. Você nunca vai achar alguém como eu. E eu digo, justamente por isso, que é importante que você tenha um equilíbrio e tenha uma pessoa para quem você possa conversar. É muito importante, porque se você ficar sozinho, você vai ser taxado como louco, como mentiroso. Então eu digo a vocês, nunca abra mão de pessoas que sempre te fizeram bem, sempre trouxeram você para a realidade quando você está flutuando, está levitando, tá isso, tá aquilo, porque são justamente essas pessoas que vão te ajudar, vão te dar um suporte nos momentos difíceis. Outro ponto que eu acho bem interessante, né? Quando uma pessoa tem algum tipo de afeto com você, é muito importante que aquela pessoa te vê bem, te vê feliz, te vê realizado em todas as áreas da vida, seja profissional, seja nos estudos, né? Seja como mãe, como mulher, a pessoa fica feliz em ver você realizado, em ver suas realizações, vibra com você, né? Vive aquele momento ali, aquela felicidade, a sua felicidade se torna a felicidade do outro, porque para a pessoa é interessante que você fique bem, sabe, gente? E quando isso não acontece, você começa a ver, a entender que tem algo errado aí, sabe? Porque quando é do tipo que a pessoa te paralisa, não fica feliz com nada que você faz, sempre que você vem com uma proposta, com algo que você acredita que vai dar certo, a pessoa vem, joga um balde de água fria e te desmotiva por algum motivo, então você liga logo todos os alertas vermelhos, certo? Porque aí tem coisa, sabe? Como eu falei, quem ama se preocupa com o bem-estar do outro. Jamais uma pessoa vai ver você, quer estudar, não te apoiar, nem que seja um apoio, né? Um apoio moral ali para dizer, não, tudo bem, vai em frente, você pode, você é capaz, Deus abençoe, ou um emprego, aquela pessoa, o abusador em si, ele vai fazer o seguinte, eles não tem interesse que você cresça. Você não pode ficar em situação melhor que eles. Entende? Isso vai se tornar uma ameaça. O aprendizado, ele liberta as pessoas, né? O saber abre seus olhos. A partir do momento em que você começa a estudar, começa a expandir, ver outros horizontes, conversar com outras pessoas, isso não vai ser interessante para um abusador. Então, é tudo que ele não tem e nunca vai conseguir, está sempre se projetando em cima das pessoas. Ele não quer que você tenha também. Para ele é interessante que você fique ali triste, com a autoestima lá embaixo, acuado, totalmente vulnerável, para que aquelas coisas ruins sejam sempre projetadas ali em cima de você e se torne aquele ciclo, né, que não termina nunca. Não termina. É sempre aquela situação, né? E aí, por fim, vem aquela situação de ele estar sempre te chamando a atenção em tudo que você faz. Você já não pode se vestir, não tem autonomia para se vestir como você se sente bem, tá? Você não pode visitar uma amiga, você não pode visitar seus pais, você não pode ter vida social, né? Não pode. Tudo tem que estar sob o jugo quando eles permitem, e se eles permitirem. E aí,
Depois de te descredibilizar, então chega aquela situação de que elas perdem o controle. Quando elas não fazem a gente perder o controle, em alguns casos o homem parte pra cima da mulher, agride, empurra, grita, insulta. Ah, está vendo o que você fez comigo? Você está vendo? Eu só fiz isso, a culpa foi sua. Você me provocou, sabe? E é desse jeito, gente. A realidade é essa, entendeu? Os verdadeiros abusadores estão aí. Isso não é um conto de fada, isso é uma verdade, entende? E a gente tem que ficar com os olhos abertos. Porque, como eu falei, parte de pessoas que a gente menos espera. Eles podem estar muito próximos da gente. E não chega metendo medo em ninguém, nem assustando. Eles chegam com uma proposta boa. Eles chegam com pessoas boas. Eles te encantam. Depois você vai lá e assina um contrato sem ler as cláusulas. E eu vou dizer a vocês, o preço é muito caro. Outra questão que eu queria falar para vocês. Por serem pessoas, né, superiores, porque eles sempre vão ser, na cabeça deles, eles são superiores. Mesmo que eles estejam nessa mesma situação, ou mesmo que eles tenham um status, né? Mas, como por dentro está tudo podre, então eles vão projetar toda a podridão em cima de você, né? E você, por sua vez, por estar com a autoestima lá embaixo nos pés, né? Começa a aceitar e acreditar que você realmente não é ninguém, que você não vai para lugar nenhum, que você não tem nada, que você é uma pessoa ruim e que tudo que está acontecendo, a culpa é sua, porque muitas vezes você está sozinho e não tem ninguém para te orientar, não tem ninguém que te dê a mão e você começa a acreditar nas baboseiras que essas pessoas falam, porque eles são os melhores, são pessoas maravilhosas, todo mundo gosta deles e que não adianta a gente passar uma imagem ou falar ou chorar para alguém as coisas que o abusador fala, né, no caso, porque ninguém vai acreditar e realmente tem muita gente que não acredita não, viu? Muita gente que não acredita, baseada no que vê fora, né? E te machuca, não reconhece quando erra, não pede perdão e continua aquela situação. É uma situação assim que muitas vezes o abuso, ele não é 24 horas maltrato, 24 horas coisa ruim, 24 horas não. Como eles são pessoas que são manipuladoras, ele consegue manipular a vítima e fazer com que a situação fique bem entre eles, sabe? Então tem aqueles momentos de felicidade, falsa felicidade, né? Aqueles momentos que tem sorrisos, abraços, que acontecem coisas boas, que a pessoa tá ali, né? Achando que tá tudo certo, daqui a pouco acontece algo e aí começa tudo de novo, aquela dor, aquele chororô, aquele sofrimento. E muitas vezes, quando a pessoa chega e conversa, né, com alguém, que nada, eu não entendo, você fala mal, mas você tá feliz ao lado dessa pessoa. E é justamente isso que acontece. É justamente isso que acontece. Porque é um ciclo, gente. Vai sempre ser daquele jeito. Uma hora vai estar lá em cima, né, o patamar da bondade, da felicidade. Daqui a pouco despenca de vez. E quando despenca, você é nada. Te dá frieza, te faz acreditar que tudo aconteceu de ruim é por sua causa, porque tá sempre te acusando em algo, né? Você nunca presta. Nada do que você fizer vai prestar. E é aquela situação que, tipo, não presta, não vale nada, mas também não vai sair dali. Se depender, vai ficar o resto da vida ali, ó, te torturando. Porque, como eu falei, é interessante que tenha alguém para que aquelas coisas se repitam. Então, não é interessante perder aquele corpo dependente daquela situação. Não é interessante. Então, vai sempre fazer aquela coisa ali acontecer e nunca vai sair da sua vida. Se depender, né? Se você não tiver nenhuma atitude, vai continuar do mesmo jeito, as coisas vão acontecer sempre do mesmo jeito, vão piorar cada vez mais, né? Vai voltar chegar uma situação insuportável e não vai fazer nada para que mude aquela situação, não vai sair dali, vai sempre agir daquela forma com você. Mas, por fim, quando vem uma situação como essa, né, de abusos, de falta de credibilidade, que você não tem mais autonomia, né, você começa a desacreditar em você mesmo e tudo mais, aí vem a situação das ameaças, né? Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Eu vou falar expurgar pra gente, eu vou te expurgar. Então, várias situações. As ameaças podem vir de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí, quando essas pessoas começar a vir com ameaças, acredite. Não espere a segunda vez, a terceira, a quarta. Cai fora. Procura quem você deve procurar, entendeu? E cai fora. Porque não é interessante a gente se diminuir para caber no mundo de ninguém. Se for pessoas que não te dão um prato de comida, se for pessoas que não sejam seus pais, né? Porque seus pais, sua família,
você precisa ter perto, certo? Você precisa conviver com aquelas pessoas, então você não tem como se desvincular. Tem que aprender a lidar com a situação, saber que é dessa forma, evitar, né, o máximo de ficar muito tempo junto, mas é sua família. Não existe a situação de, é da boca para fora, porque uma hora tem coragem de fazer. Entendeu? E é isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente. Me desculpa aí por esse vídeo ter ficado muito longo, certo? Eu queria falar um pouco sobre esse tipo de relacionamento aí, abusos. Botei até uns exemplos aí, certo? Não sei, talvez se eu postei esse vídeo é porque eu resolvi colocar aí pra vocês, mas é uma situação bem complicada porque não se resume somente a mim, né? É outras pessoas também. E muitas vezes a pessoa que é abusadora não se dá conta que é, mas é. Toma o controle de sua vida, tira sua autonomia, você faz algo, isso não presta, não é assim, tem que ser assim, sabe? Não respeita seus limites, não sabe quando você se impõe e não tem o respeito por você, que não está de acordo com aquela situação, não respeita, então tenta sempre estar fazendo, querendo estar acima de você, te sufocando, querendo mostrar que é melhor do que você não tem experiência em nada, que você não sabe nada, que você não faz nada, e isso é um abuso. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mas se vocês gostaram desse tipo de assunto, compartilhe com seus parentes, amigos e vizinhos. Tá bom, minha gente? Não esqueça de clicar no gostei. Se inscreve se você não for inscrito. Um beijo no coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.